Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo hoje falando sobre a luxúria dentro da nossa série dos pecados capitais ou instintos humanos, como você preferir chamar. E nesse é para vocês conhecerem ainda mais profundamente, porque se você não passou, você está passando ou vai passar, porque todo ser humano tem esses instintos dentro de si. Então a gente vai pro vídeo de hoje se conhecer um pouco melhor, tá bom? Mas antes, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou adorar a sua companhia aqui em todas as nossas aulas. Nós temos diversos temas de autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá! Quando a gente fala de luxúria, a gente está falando de um desejo passional e egoísta que envolve um prazer corporal, mais físico, mais material, certo? Isso é o senso comum, aquilo que a gente já está acostumado a ouvir. É quando você se deixa dominar pelas suas paixões, o apego aos prazeres materiais, mas com um certo descontrole. Para a gente ir mais profundamente nesse tema, eu estou te explicando esse conceito geral para a gente conseguir ir aprofundando, certo? Quando a gente vem falar dessa conotação mais carnal, já vem à nossa mente a questão do sexo, a questão sexual, dos prazeres sexuais, né? Quando fala de pessoa luxuosa, fala de pessoa que está muito apegada às coisas materiais, principalmente as questões carnais, e o sexo é uma das coisas mais carnais do ser humano, certo? Só que o que acontece? Aqui na luxúria, a gente não vem falar só do prazer sexual ou só do prazer carnal, como a gente já está acostumado a ouvir. A gente vem falar de qualquer tipo de prazer, qualquer coisa que dê prazer ao ser humano com uma dose de descontrole, porque aqui a gente começa a tratar da luxúria mal usada, aquilo que está em desequilíbrio, certo? E tudo que é de forma exagerada para o prazer carnal, para o prazer material, eu não tô falando de satisfação, porque aquilo que dá satisfação é muito bom para nossa vida, faz parte da nossa vida buscar coisas que dão prazer ao nosso corpo, ao nosso espírito, ao nosso mental. Isso é extremamente saudável, porque eu tô falando de um exagero, eu tô falando de algo que não dá satisfação. Eu estou falando de apego, você precisa daquilo. Não é que você quer aquilo, você busca aquilo de uma maneira saudável e aquilo faz parte da sua vida, não. É algo que é exageradamente te dá prazer e esse pico de adrenalina ou qualquer outro hormônio que te traz uma satisfação além do normal já não é mais satisfação, é um apego, é um exagero, é disso que eu tô falando. Então não confunda satisfação, que é aquilo que o ser humano precisa para viver, para se sentir bem, com um apego. Apego àquilo que você sente quase que uma dependência daquilo. E quando a gente fala da luxúria, a gente vem falar que é um desejo que você tem, que você precisa daquilo, que você já está acostumado com aquilo que te dá muito prazer. E aí, quando esse desejo não se realiza, ou não se realiza da forma como você esperava que fosse, começa a se instalar uma frustração. Então, quantas vezes na sua vida você queria uma coisa de um jeito, ou você queria aquela coisa, ou aquele alguém, ou aquela forma e não aconteceu do jeito que você queria, ou simplesmente não aconteceu de forma nenhuma? Você ficou muito frustrado ou frustrada. Quando se instala a frustração durante muito tempo, ou por um período razoável de tempo, gera um sofrimento. Então percebe como a luxúria leva a esse sofrimento por causa da frustração? Quando nós estamos com a luxúria mal usada ou em desequilíbrio, nós não aceitamos frustrações, nós queremos tudo que nos dê prazer, tudo que nos dê aquela sensação de bem-estar o tempo todo e a gente fica buscando aquilo constantemente. Então eu acabo de ter satisfação com alguma coisa, eu não consigo ficar um minuto parada ou relaxada, eu já vou em busca de outro prazer, de outro prazer, de outro prazer. E quando eu tô falando desses prazeres, eu tô falando de qualquer coisa. Eu tô falando de sexo, eu tô falando de comida, eu tô falando de viagem, eu tô falando de trabalho, eu tô falando de qualquer coisa. Pode ser droga, ou coisas lícitas, né? Compras, né? Então, a gente fica buscando isso o tempo todo, incessantemente.
né? Porque a gente não consegue entrar num estado de luxúria bem usada. Eu tenho meu prazer e satisfação e fico bem e satisfeita onde estou, com o que estou. Eu preciso sempre buscar mais esse apego, essas coisas, para ter sempre prazer constantemente, para me evitar o sentimento de frustração, o sentimento de sofrimento. E aí começa a se instalar uma não aceitação. Eu não aceito a vida como é, eu não aceito as pessoas como elas são, eu não aceito o que me aconteceu, eu não aceito a forma como aconteceu. Poderia ter sido diferente, eu poderia ter evitado, a pessoa poderia ter evitado. E eu começo a entrar nessas questões que vão gerando ainda mais sofrimento e entra num ciclo repetitivo de vício mesmo. E a gente às vezes até acaba magoando ou machucando outras pessoas que estão ao nosso redor, justamente pra gente, por causa dessa frustração que a gente sente, para voltar ao nosso prazer. Então, quantas vezes você ou outras pessoas magoaram, né, alguém que estava ao redor que amava até, ou que estava tentando ajudar, porque a pessoa se sentia frustrada com o que estava acontecendo com ela, com a situação que ela estava vivendo ou aquilo que não aconteceu, e aí machucou aquela pessoa com uma forma de gatilho, de válvula de escape para voltar àquela situação de equilíbrio novamente. Então perceba se você não está fazendo isso com você e com as outras pessoas ao seu redor por causa de uma luxúria mal usada. Quando a gente vai falar de uma luxúria mal usada, a gente vai falar de excesso e de falta. Quando a gente vem falar de excesso de luxúria, a gente vem falar da possibilidade, na verdade, da impossibilidade de aceitar uma contrariedade. A pessoa não aceita ser frustrada, a pessoa não aceita ser contrariada, não aceita opiniões diferentes da dela. Quando uma situação não sai exatamente como ela planejou, ela fica extremamente frustrada e contrariada com aquilo. Então gera a sensação de impossibilidade de aceitação. Por quê? Foi contrariada ou porque foi frustrada? E aí a não aceitação se instala. E aí volta aquele estado de eu não aceito a vida como ela é, e aí pode desencadear uma depressão, uma ansiedade e por aí vai. Só que quando a gente fala de luxúria mal usada, mas em falta, nós estamos falando exatamente do oposto. Por que do oposto? Porque é aquela pessoa que tá bem do jeito que tá. Isso daqui tá ótimo. Não é o que ela queria. Não chega nem perto de trazer satisfação pra ela de alguma forma. Mas tá bom assim. É aquela pessoa que eu chamo que aceita migalhas, sabe? O prazer do outro é mais importante que o dela. Se ele tá feliz, eu tô feliz. Não que você não tenha que ficar feliz com a felicidade do outro. Claro que você tem. A felicidade do outro é muito importante para nós nos sentirmos satisfeitos também, porque nós fazemos parte desse sistema uno, que é a humanidade. A questão é quando você se priva do seu prazer, da sua satisfação pessoal para o outro o tempo todo. Não é uma questão de abrir mão uma hora ou outra, é uma questão de constantemente estar abrindo mão de você em prol do outro. E cadê a sua felicidade? Cadê o seu prazer? Cadê a sua satisfação? Que prazeres que você já desistiu de encontrar na sua vida? Sexualmente, você se encontra feliz? Na sua casa, no conforto do seu lar, você está satisfeito? No seu trabalho, você sente prazer no que você faz? Então, quando você começa a responder não para a maioria dessas questões, a sua luxúria está enfraquecida, está sendo mal usada de uma maneira na falta. E aí você precisa, sim, se reequilibrar e colocar um pouco mais de luxúria no sentido de se preservar, de ser mais importante para você, de muitas vezes dizer não para as outras pessoas como uma forma um pouco egoística, assim, no sentido de se priorizar. Isso é um pouco do que nós falamos de amor próprio. Sim, o ser humano é egoísta por natureza na questão de tem uma autopreservação dentro de nós. Automatizada, nós vemos para nos preservarmos em primeiro lugar. Se você pegar a questão de quando tem por exemplo, uma mãe no volante dirigindo e o filho tá no carro e ele tá do lado oposto da mãe, do banco, automaticamente, se tiver um acidente, instintivamente ela vai jogar ao lado para o filho dela, para ela se autoproteger. Ela não quer
necessariamente que o filho morra, de jeito nenhum. Mas é um instinto automático de autopreservação. Ela vai se preservar, ela automaticamente, instintivamente vai proteger o lado que ela se encontra, né? Isso acontece, isso é científico. E não é porque ela é ruim, mas é um mecanismo que tem dentro de nós de autopreservação. Se você não estiver bem, como você protege as outras pessoas? É a mesma coisa de quando você está no avião e as máscaras caem. Você tem que colocar máscara primeiro em você para depois ajudar outras pessoas, mesmo se for uma criança. Então, começa a identificar essa luxúria de sempre abrir mão do seu prazer, sempre abrir mão do seu prazer, se for a falta. E se for o excesso, onde você está sempre preservando o seu prazer e você nunca está abrindo mão de nada, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser da sua forma, tudo tem que te trazer satisfação o tempo todo, você não aceita nenhuma contrariedade. Veja esses dois extremos. Por quê? Porque a luxúria bem usada, ela vai te ajudar a identificar o que te dá prazer e o que não te dá prazer. Por que você está evitando tanto essa frustração? O que tem por trás disso? Né? Por que você está buscando prazer o tempo todo? Qual que é o problema de não se sentir satisfeito uma vez ou outra? Se sentir entediado uma vez ou outra? Qual que é o problema do silêncio muitas vezes, né? E aí você começa a conseguir identificar melhor o que está acontecendo dentro de você. Sim, a luxúria bem usada é você buscar a sua autossatisfação. Essa energia, quando muito bem equilibrada, sem falta e sem excesso, quando você vai calibrando isso, porque você vai oscilar, todos nós oscilamos, mas quando você entra em equilíbrio, você gera uma energia tão grande para você ir atrás do que realmente importa para você, da sua satisfação, do seu propósito de vida, daquilo que realmente te faz feliz. Mesmo tendo esses altos e baixos, esses obstáculos da vida, essa energia vai autogerando uma satisfação que você consegue continuar, entende? Então, identifique isso dentro de você para você gerar uma sensação de satisfação, simplicidade, mas que você não abra mão do seu prazer o tempo todo e nem você busque incessantemente só ele, porque muitas vezes na dor a gente consegue encontrar muitas respostas e muitas soluções. Abrace essa moral, abrace o seu prazer de uma forma saudável e equilibrada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo para o YouTube saber que esse conteúdo é importante para mais pessoas. E é isso, se você é novo no canal, se inscreve, eu vou adorar ter você aqui. E eu te espero no próximo vídeo de outro instinto humano. Um beijo, até o próximo.